Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. 1h20, hoje 27 de agosto de 2015. Uma cena cotidiana em qualquer cidade. Carroceiros maltratando os cavalos nas ruas, fazendo-os carregar mais do que eles podem puxar e chicoteando os pobres animais que, com sua dignidade equina, trabalham todos os dias até a morte. Esperar que os órgãos públicos façam algo além de restringir a circulação de carroças nas vias dos centros com grande tráfego de veículos é esperar por nada. Em todo o país, o resgate para os cavalos que estão debilitados ou atropelados recai em grande parte para as ONGs. No Café Missioneiro de hoje, rádio ouvintes e internautas irão conhecer a ONG Pé de Pano, que está aqui representada pela sua presidente, a estudante de Medicina Veterinária, Ana Carolina Moraes, e da vice-presidente, a Daniele Ferreira, que também é acadêmica de Medicina Veterinária da Unijuí. Com prazer, eu trago esse assunto aos nossos consumidores de informação da Novos Horizontes TV e da Novos Horizontes FM. Em primeira mão, elas me adiantaram que é a primeira entrevista dada por elas, integrantes da ONG Pé de Pano. Meninas, é um prazer recebê-los aqui. A gente já está aqui num papinho aqui há alguns minutos. Vocês já mais ou menos entenderam o nosso objetivo, que ele, de uma certa forma, se aproxima do objetivo de vocês, que é trazer a informação à população de algo que muitas vezes é algo invisível. As pessoas que circulam no trânsito da cidade enxergam uma gaiota, uma carroça, enfim, como um obstáculo a ser desviado. Ali existem vidas. A vida de um animal que está trabalhando sobrecarregado e a vida de famílias que dependem desse animal para seguirem vivendo. A gente observa também que essas pessoas se valem muitas vezes dos papa-entulhos que estão distribuídos aí em frente às obras em andamento na cidade para recolher algum entulho de coisas que os interessam, como algum alumínio, algum metal ferroso, enfim. Isso tudo, o alumínio não, mas o ferro muito pesado. Fazendo uma conta, alguns desses cavalos carregam 500, 700, 800 quilos. E é isso, eu gostaria assim, nessa largada do programa, que vocês explicassem de onde que surgiu essa ideia de se criar uma ONG, como foi esse processo de criação que vocês ainda estão vivendo, né? Porque, como vocês me diziam, a ONG tem menos de um mês. Muito boa tarde, que bom que vocês estão aqui. Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. Então, a motivação para nós ter criado essa ONG foi um pedido de socorro silencioso que nós começamos a perceber nos animais. Circulando pelas ruas, muitas pessoas não percebem, eles passam despercebidos pela característica deles de ser um animal forte, de ser um animal de grande porte e que aparentemente não sofre. Só que a gente começou a perceber no olhar desses animais que eles sofrem sim, que eles estão pedindo socorro, que eles precisam de uma atenção. E esse foi o objetivo da ONG, de direcionar um trabalho exatamente para os cavalos que trabalham na nossa cidade, que muitas vezes, na maioria delas, passam despercebidos pela população. Então, o trabalho da ONG, principalmente, é recolher e reabilitar cavalos que passarem por situações de maus tratos. E, inclusive, também, além disso, a ONG ela quer prestar um serviço de conscientização e auxílio para os carroceiros. Por quê? Essas pessoas, na maioria das vezes, são pessoas honestas, são pessoas trabalhadoras e que dependem do animal para sobreviver.
mas falta uma conscientização em cima de que o animal é um ser vivo, que o animal é uma vida, que ele sofre, que ele sente e que ele tem necessidades. Então a ONG quer fazer um trabalho juntamente com os carroceiros. A gente está oferecendo um serviço veterinário gratuito para esses carroceiros, porque a gente sabe que a maioria dessas pessoas são pessoas de baixa renda e não tem recurso para recorrer quando o animal está precisando de um socorro. Falta muito também ao conhecimento, a conscientização de quando o animal precisa daquele socorro. Então nós queremos chegar até essa parte da população para conversar, conscientizar, auxiliar e disponibilizar o nosso trabalho para que os cavalos possam trabalhar com as condições adequadas. Sim. Consequentemente, vai aumentar a vida útil do cavalo e isso vai favorecer a todo mundo. E aí passa por, na verdade, é um universo de situações, de pormenores que necessitam de uma organização. Embora toda a sociedade, em outros segmentos, também precise, mas se estabelecer uma carga mínima de peso, não pode passar disso. Como que se vai verificar esse peso? Começa por aí. A questão da alimentação do animal, que é o que efetivamente esses cavalos comem, né? Se muitas vezes existe pro carroceiro, o dono, também dificuldade da própria alimentação. E então na verdade, uma grande questão socioambiental, dá para se tratar, né? E eu fiz, a partir do momento que eu tive contato com vocês, eu fui buscar algumas informações desse segmento. E o interessante é que já existem estudos no país, em Pinhais, no Paraná, em Uberlândia, no Rio de Janeiro. Vocês fizeram aqui referência no começo a uma ONG, a Gaúcha de Gravataí, que cuida disso, tem site deles também. Mas o interessante que desse pontapé que vocês estão dando para chamar a atenção da sociedade, que muita gente, nas suas diferentes atribuições, pode participar dessa ONG, né? Não é uma coisa só para veterinários ou estudantes de medicina veterinária. Não, com certeza. Nosso trabalho só é possível graças à ajuda de muitas outras pessoas envolvidas. Nós precisamos principalmente da fiscalização das pessoas, no momento que vê, porque o cavalo, ele dá sinais Que tipo de sinal? Por exemplo, sinais de que a carroça está em sobrepeso. Tu vê no cavalo que ele precisa fazer um esforço além. A cada passo. Para cada passo tu vê que é um passo. Se tu observar, tu consegue ver que ele está fazendo um esforço além do que ele consegue. Que o cavalo muitas vezes está muito magro e ninguém consegue, ele não consegue ter a força necessária para carregar. Por mais que tenha um peso baixo na carroça, para a força que ele tem, ele não consegue exercer aquele trabalho dele. Muitas vezes o material da carroça acaba causando sérios ferimentos no animal. Inclusive, uma das coisas muito importantes é que o animal ele precisa estar ferrado para trabalhar. Porque o animal sem uma ferradura é a mesma coisa que nós carregarmos peso num asfalto sem um calçado. Então as pessoas elas podem inclusive entrar em contato conosco para saber como elas podem notar que o cavalo realmente está precisando de ajuda. Porque E não se trata, desculpa te interromper, Ana, mas não se trata, nesse momento, de todos nós apontarmos o dedo para estes carroceiros, no sentido de que tu estás maltratando um animal, tu é culpado por isso. Pelo contrário, e aí que entra, que eu gostaria de saber de vocês, de que forma, qual a receptividade dos principais envolvidos em relação a isso? Por enquanto, assim como a ONG é muito nova, a gente tem uma certa dificuldade de aceitação pela parte dos carroceiros. Porque parece que a gente está querendo chegar, intervir nos trabalhos deles e criticar realmente que ele está maltratando o animal dele.
mas a gente sabe que são pessoas humildes e que precisam do conhecimento. Então, ao primeiro passo, o que a gente quer é conscientizar essa pessoa do que o animal dela precisa, do que ela precisa oferecer para o animal e é conseguir com isso a nossa ajuda para que ele realmente consiga fazer com que o animal tenha essas condições de trabalhar. E por outro lado, a pessoa, eu acho que tem que enxergar, ou a própria sociedade tem que mostrar para essas pessoas que ele fazendo, exercendo a sua atividade de forma correta, vai passar a ser um elemento de inclusão social. Isso é uma das questões e eu acho que aí vocês necessitam efetivamente de apoio, não imaginar de apoio de poder público, mas quem tem esse domínio dessas questões envolvendo ação social, solidariedade e outras questões, que possa estar junto com vocês também, né? Que não que é um trabalho absolutamente multidisciplinar, ele não é algo só ligado à medicina veterinária, né? Com certeza, ele abrange todo um social em cima das famílias, em cima do trabalho, porque é o trabalho da pessoa. Então, realmente abrange muitos assuntos e que a gente realmente necessita do apoio. E que eu acho que conforme a ONG for apresentando seu trabalho, várias pessoas vão se interessar também a ajudar, porque não é algo realmente direcionado só ao animal, é algo direcionado a todo um social que abrange em volta dele, né? E na verdade, quando a gente começou... Microfone da Nelly. Na verdade, quando começamos, a gente sabia que a gente de cara não ia ter o apoio de todo mundo, que ia, digamos, sair um pouco do nosso bolso, no caso. Mas isso não é um problema, entende? Porque para nós, fazendo o bem-estar ao animal em si, já é o lucro. Assim, ó, esses carroceiros, eles, na opinião de vocês, a observação de vocês, eles têm conhecimento necessário para cuidar desses animais? Na verdade, eu acho que eles realmente falta conhecimento. E a nossa ONG não quer chegar e apontar julgando que, seu cavalo está sem ferro, seu cavalo está magro. Nós queremos deixar eles atentos às condições do animal, as condições de saúde, para que a gente possa ajudá-los. A gente não quer que eles nos vejam como inimigos, e sim como auxiliares, que nós podemos auxiliar o trabalho deles. Porque se eles tiverem um cavalo com saúde, em bom estado de saúde, esse cavalo pode trabalhar por muitos anos. Agora, se o cavalo estiver debilitado, em pouco tempo ele vem a óbito. É isso que a gente quer fazer os carroceiros entenderem. E que não que eles nos vejam como uma pessoa que está apenas querendo prejudicar. Claro. Essa dificuldade, através dessa pesquisa que eu fiz, é realmente a grande dificuldade de quem resolve passar né, que monta uma ONG e tem essa preocupação. Uma das questões que também foi encontrado e que me deixou assim um pouco entristecido ao ler foi comentários de algumas pessoas em relação, daí a gente entra mais especificamente na questão da saúde do cavalo. Algumas pessoas dizem mais ou menos o seguinte: meu cavalo estava trabalhando tranquilo e morreu de um dia para o outro. Tá? Depois de alguns dias ele não quis mais trabalhar. Isso são palavras de pessoas que os animais apresentaram problemas. Eu imagino que se na saúde humana o nosso corpo dá sinais de que alguma coisa está errado, né, dessas chamadas doenças silenciosas aí, que alguns sintomas começam a aparecer, imagina-se que num animal que trabalhe tanto, até esses sintomas, a partir das carências físicas e alimentares que eles têm, elas comecem a se manifestar também. O que se observa, né? Tu me disseste do esforço além da conta e tal. Mas assim, em relação à saúde do animal, o que se observa quando ele precisa de atendimento, vamos dizer, preventivo?
Então, primeiro momento, o interessante é tu conhecer qual que é o comportamento de um cavalo normal. Qual seria? Vamos Tu vê lá. um cavalo normal, ele tá num score corporal bom, ou seja, ele não tá com as costelas aparecendo, ele tá não digamos gordo, mas ele tá num padrão bom da muscular. Esse cavalo, tu não vê ele mancando, tu não vê ele em momento nenhum caminhando com a cabeça baixa, com os olhos caídos, tu vê esse animal sempre numa boa postura. E o cavalo, ele é muito silencioso. Então, o que ele sente pelo instinto dele é de se resguardar. Então, são pequenos detalhes que a gente tem que analisar mesmo. O cavalo, ele caminha de cabeça baixa, ele tem um olhar caído. Muitas vezes você pode ver até secreções no olho, no nariz do cavalo. Ele tá magro, isso é bem perceptível, entendeu? O cavalo manca, principalmente pelos cascos, quando não são ferrados, o fato de circular, ele manca muito. E tu percebe que ele tem sinais de dor. Não sei se a Daniela quer comentar. E a respiração dele. Quando ele está em trabalho excessivo, a respiração dele fica muito ofegante. Tu percebe pelas narinas dilatadas. Tu percebe que o cavalo está num trabalho excessivo que ele não aguenta mais o peso que ele está carregando. Tu percebe que ele está com dor nos cascos a partir do momento que ele começa a se cuidar aonde ele vai pisar. E carroceiros, eles andam por tudo. Eles andam por pedra, eles andam por chão, asfalto. E outra, o asfalto é quente, pega sol o dia inteiro. É a mesma coisa que a gente andar descalço no asfalto quente. Tem cavalos que aguentam, que a natureza deles é para aguentar. Só que com isso excessivamente, acaba que é prejudicial. Que o que a gente quer orientar é que eles entendam que de uma forma ou outra eles podem ajudar o veículo de trabalho deles. A questão da alimentação. O que um animal que passa por essa obrigação de cumprir uma jornada de trabalho necessita para comer? Em volume e que tipo de alimento? Assim, ó, não adianta a gente chegar a resgatar um cavalo carroceiro e encher ele de ração. O cavalo, ele tem um intestino muito grande. Então, se tu chegar, ele não está acostumado com aquilo, ele vai reagir de forma errada. Ou seja, por exemplo, um cavalo que está acostumado... Tudo. Ele vai comer tudo. Ele sente fome e ele não tem limite. Sim. Se tu deixar um saco de ração, ele vai comer o saco inteiro. Só que existe uma chamada cólica. Sim. Que se tu der alimento excessivo, o animal tem a cólica. É uma torção no intestino, porque o intestino não está acostumado a receber aquele tipo de alimentação. Sim. A flora intestinal dele, as bactérias, não estão acostumadas a digerir aquele tipo de alimentação. Então tem que ser feita uma adaptação, tu tem que ir indo devagar e colocando um pouquinho de ração. Na verdade, o que a gente dispõe e prefere é ração e aveia, que é o de costume. Certo. Claro, tem gente que dá milho, dá isso, dá aquilo. Só que o melhor, o ideal é ração, é aveia e verde à vontade. Só que, é claro, tu tem que adaptar um animal carroceiro que só come verde, só pasta, a comer ração. Então, tu não vai começar uma dieta dele com 6 quilos de ração e aveia por dia. Tu vai começar com 2 quilos, passou... Tá, e essa ração é composta de quê? Proteínas, carboidratos, glicose principalmente, que é o que dá energia pro animal. São vários atributos que fazem ele ter energia para poder puxar o peso que ele puxa e fazer o trabalho que ele faz. Ok, é um assunto deveras interessante. Quem falou há pouco foi a Daniela Ferreira, acadêmica de Medicina Veterinária da Unijuí e vice-presidente da ONG Pé de Pano. Está conosco também a presidente desta nova ONG que o Café Missioneiro está apresentando hoje aqui, Ana Carolina Moraes, com o apoio de Marcos Luft, do aniversariante de anteontem. Antes estavam falando em cólicas aqui, eu vi uma foto do Matheus Rasta rodeado de doces e coisa, eu imaginei que ele estava num churrasco. Como o organismo dele não está acostumado com isso, deve ter ocorrido algum problema. Também, silenciosamente, vestindo preto lá no canto, está Gerson Nunes de Freitas, que gera, nesse momento, o intervalo do Café Missioneiro. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. Estamos
Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. A preocupação com cavalos debilitados e cavalos que sofrem foi inspiração para a criação de uma ONG, a ONG Pé de Pano. E aqui no Café Missioneiro desta quinta-feira eu recebo a presidente da ONG, a Ana Carolina Moraes, e a vice, a Daniele Ferreira. As duas são acadêmicas de medicina veterinária da Unijuí. A gente vai dar um tempo para os cavalos, vai deixar eles pastando e tomando uma água, como faria um velho cowboy, né? Com aquela... Eu nunca entendi muito isso nos filmes, só dá uma voltinha ali no arreio e o bicho fica parado ali, né? E a minha preocupação sempre nos filmes era ver se o cavalo ia conseguir baixar a cabeça, justamente para alcançar o chão. Gerson Nunes de Freitas não fazia isso lá no Belvedere, quando tu ia ver os filmes de cowboy. Pois assim, na última Fenamilho, eu me fiz uma manifestação, fico rindo, né? Eu fiz uma manifestação da minha preocupação e a minha indignação em relação a um ponto, assim, muito claro. Pequenos animais, aquele espaço onde eram comercializados peixinhos e passarinhos e cãezinhos de até 3, 4, 5 mil reais lá à venda, lá. Pessoas paradas comendo cachorro quente, sentadas ali esperando que seus cães fossem vendidos. A minha tristeza, e eu quero colocar isso para vocês que têm, assim, já me disseram que a Ana, pelo menos, abstém-se de comer qualquer carne ou qualquer produto de origem animal. Já a Daniele disse que gosta de um churrasco, mas com todo respeito à vaquinha que se transformou numa bela costela ou numa picanha. Mas voltando a esse assunto que eu queria chamar a atenção de vocês. Um cachorrinho tem na sua vida um período maravilhoso, que é aquele período guti-guti, aquele período em que todo mundo quer pegar no colo, que ele é bonitinho, que é um filhotinho. A maior parte desses cães que são comercializados em gaiolas, eles perdem, dentro da gaiola, toda a esperteza, toda a curiosidade, toda essa vida, a infância desses cãezinhos que vão ir para as casas dessas pessoas depois. Eles não têm infância, porque a infância deles é dentro de uma gaiola. De pensar nisso, eu imediatamente não tenho vontade de ter um cachorro desse de gaiola. Eu queria saber o que vocês pensam sobre isso. É que, na verdade, nessas feiras, essas vendas, o animal baixa muito a imunidade. Porque ele está acostumado a estar num lugar, numa casa, num ambiente, e de repente ele é colocado numa gaiola, num local onde passa diversas pessoas, e ele não está acostumado com aquilo. Uhum. É a mesma coisa que... Muitas vezes eles dão um medicamento para deixar ele meio grogue lá também. Exatamente. Né? Só que esses medicamentos têm influências. Esses fármacos fazem com que um animal fique deprimido. E tu percebe no olhar mesmo do animal que ele fica deprimido dentro de uma gaiola. Uhum. E a imunidade dele baixa e ele tá apto a diversas doenças infecto-contagiosas. E isso, dentro de uma gaiola, numa feira, passa para diversos animais. E entristece vocês que estão o dia inteiro, porque a medicina veterinária, ela é uma espécie de uma vocação, assim, né? É uma coisa que eu imagino que vocês gostam de bicho desde sempre, né? E isso levou a essa motivação e tal. Eu imagino que vocês devam... Porque tem alguns que não dão bola para isso. Inclusive botam os bichos na gaiola. O que tu sente, Ana, quando tu vê uma situação dessa? Eu sou muito a favor da igualdade animal. Uhum. Eu acho que, inclusive nós, seres humanos, somos animais. E a gente deveria conviver numa igualdade, onde um cachorro sem raça definida tem o mesmo valor de um cachorro de raça, onde um cavalo tem o mesmo valor de uma vaca, de um porco e de um ser humano. Eu acho que os animais deveriam ser respeitados um pouquinho mais, que eu acho que isso acaba sendo uma exploração animal. Então, eu fico muito triste
com esse tipo de coisa, porque ao mesmo tempo que um cachorrinho está sendo criado numa gaiola para procriar, outro cachorrinho vive a vida inteira na rua, Sem sendo tomar maltratado, uma colher de água potável, vamos dizer, né? Durante uma vida toda, né? rasgando lixo para sobreviver, ficando à mercê da crueldade humana, porque Sim. tem pessoas que Sim. não se comovem com o animal ali, tem Sim. pessoas que têm nojo, que têm raiva do animal ali. E eu sou totalmente a favor dessa igualdade animal. Que todo animal tem. Tu tá vivenciando a experiência de estágio no canil. O que tu podes falar sobre isso? Olha, tá sendo uma experiência, eu acho que muito além uma experiência de eu, Ana Carolina, futura médica veterinária. Mas sim tá sendo uma experiência de eu, Ana Carolina, ser humano. Porque a tristeza no olhar de um animal abandonado, ela não tem nem como descrever. Um animal que passou anos com uma família e por um motivo tão fútil vai parar naquelas condições. Muitas pessoas acham que deixam um animal lá e ele sobrevive muito bem lá. Mas não, o animal sofre. O animal, e isso acaba refletindo na saúde do animal. A gente tenta fazer o melhor que a gente pode por ele, mas o sofrimento eu acho que é pior do que qualquer outra doença física, sabe? E tu vê, é só tu olhar no olhar do animal que ele te diz muitas coisas. Sem dúvida. A gente está encaminhando o final do programa, nos restam alguns minutos. Eu agora gostaria de utilizar esse nosso tempo aqui para que as pessoas que nos acompanharam durante o programa e quem pegou o bonde andando aí, saiba como participar, como encontrar, e efetivamente para que tipo de serviço vocês estão disponíveis com a ONG Pé de Pano. Então, os telefones para contato, as formas eletrônicas aí de contato com vocês e o que efetivamente vocês podem ser contatadas para ajudar. Eu fiquei sabendo que no final de semana, ou a semana passada, vocês fizeram o primeiro resgate. Então, é de vocês a palavra final no programa. Então, o nosso trabalho, a gente está aqui principalmente para os carroceiros. Qualquer carroceiro que tiver dúvidas de como tratar o seu cavalo, vê que teu cavalo não está legal, pode entrar em contato com a ONG, que a gente vai até o local. De forma a gente gratuita. conversa de forma gratuita, a gente conversa, a gente conscientiza. A nossa equipe conta com uma médica veterinária já da área de equinos e ela faz esse atendimento gratuito para essas pessoas de baixa renda, para a gente conscientizar e auxiliar. As pessoas que verem uma carroça na rua e notar que não está em boas condições, ela também pode entrar em contato com a ONG, que a ONG vai até o local, acompanhado da Brigada Militar, para conversar com a pessoa. Ver o que está acontecendo, ver o que pode melhorar e tentar chegar num consenso para fazer o melhor pro animal. A ONG está aqui mesmo para ser amiga de quem for amigo do seu cavalo. Porque ele é um ser que traz o pão à mesa do carroceiro. E ele merece respeito por isso. Ele está ali fazendo o trabalho dele e ele merece respeito. Ele merece condições para exercer o trabalho dele. E é isso que a ONG quer proporcionar aos carroceiros. E também uma coisa que a ONG não vai tolerar em hipótese nenhuma são maus tratos. Principalmente agressão aos animais. Isso é uma coisa que a gente vê muito por aí. Alguns cavalos, às vezes, não têm condições de seguir em frente o seu trajeto e, como consequência disso, sofrem agressões. Relho. Para começar, né? Então, a ONG não vai tolerar esse tipo de coisa. O animal é uma vida e a gente está aqui para proteger essa vida. Então, qualquer ato de maus tratos, as pessoas podem entrar em contato com a ONG. O bom é poder fotografar, filmar, comprovar essa Qual ação. é o contato? Quais as formas de contato? Então, pode entrar em contato através do meu telefone, que é 9661-4900. 9661? 4900. Muito bem. Ou do meu, que é 91610735, que a qualquer momento a gente está disponibilizando ajuda. Como eu e a Carol conversamos, nós não temos madrugada. Certo. Se for chamado 3 horas da manhã, a gente vai Que ir. bom. Perfil em rede social, o que mais? A gente tem uma página no Facebook
que é a ONG Pé de Pano SOS Cavalos, que qualquer um pode entrar lá, curtir a página, acompanhar o trabalho, entrar em contato, a gente responde, a gente conversa. E uma coisa também importante, eu acho que seria bom a gente comentar, que a gente está aqui para auxiliar também alguns órgãos públicos, que às vezes precisam de socorro para cavalos que estão soltos em via pública, que isso acaba representando um risco à vida do cavalo e um risco à vida das pessoas que transitam por ali. Cavalos, às vezes, amarrados em locais proibidos. Também o nosso telefone é disponível 24 horas por dia. Então, qualquer um pode entrar em contato conosco, seja para pedir ajuda ou para fazer alguma denúncia. Lembrando que essa denúncia é totalmente anônima. As pessoas não serão identificadas, nós iremos até o local, nós iremos averiguar qual é a real situação do cavalo e tomar as devidas providências. Nós contamos também, acho que nosso trabalho só é possível graças ao senhor Alzemiro, que a gente gostaria de fazer um agradecimento para ele, que ele cede o local, ele tem as suas terras, e ele cede voluntariamente essas terras, assim como o caminhão de resgate para uso da ONG. Ele é um grande parceiro nosso, ele trabalha também, não tem hora, assim que a gente precisa ele está disponível. E esses cavalos eles terão um processo de reabilitação nesse local. Vão ter auxílio 24 horas por dia. A gente trabalha em conjunto com o seu Alzemiro, nós sustentamos o cavalo, alimentação, medicação, qualquer outro cuidado em cima desse cavalo. Não é apenas um recolhimento, tem todo um trabalho em cima disso. E também até uma recuperação comportamental, porque muitas vezes os animais eles têm ainda essa memória do sofrimento deles. Então a gente tem um trabalho todo em cima do animal para a reabilitação dele. É uma reabilitação física e psicológica, né, Carol? Com certeza. Quem está nos acompanhando via web pode acessar a fanpage da Novos Horizontes, que estão lá as informações sobre a ONG Pé de Pano. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui, sinto-me lisonjeado por ser o primeiro jornalista da cidade a apresentar o trabalho de vocês. Vocês sigam em frente e podem contar com o nosso apoio aqui, também em qualquer situação, que a gente possa divulgar mais o trabalho de vocês. E saibam vocês sabem disso, que é absolutamente importante e que vamos torcer para que mais pessoas de diferentes áreas auxiliem vocês nesta obra aí. E isso que vocês estão fazendo é realmente um exemplo de cidadania, de responsabilidade e movida por algo que muitas vezes a gente não sabe explicar. O que motiva a gente a fazer essas coisas. Tá? Eu fico contente em ver esses olhos mareados de vocês aqui. Eu imagino que vocês também estejam e seguimos em frente então. Muito bem, então com a força do ex-aniversariante, agora só o ano que vem vai ter churrasco com o Matheus Rasta, não, churrasco de jeito nenhum, ele diz. Muito bem. O Matheus Rasta hoje esteve na nossa mesa de vídeo aqui da NHTV. Gerson Nunes de Freitas, o silencioso, deve trabalhar em alguma empresa de escapamentos aí da cidade. Olha lá, agora Marcos Luft vai mostrar finalmente. As pessoas acham que Gerson Nunes de Freitas é apenas uma lenda, que ele não existe. Ali ele está. Esses dias tentaram dar um microfone para ele, mas ele não fala. Existem notícias que há cerca de 30 anos atrás ele deu as horas lá na Rádio Santo Ângelo, mas não se sabe se isso é verdade. Muito bem, eu estive aqui contente em poder oferecer este tipo de conteúdo diário aqui na NHTV e na Novos Horizontes FM. Muito boa tarde, Gerson vai embora, agora vai almoçar e vem aí Jeter Paz para comandar uma tarde de música para quem quer tomar sol. Ontem eram músicas para quem queria sestear. Muito boa tarde e até amanhã.